Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam super bem, com saúde e em segurança. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é uma alegria enorme estar aqui participando dessa conferência, para bater um papo com vocês e compartilhar alguns resultados e aprendizados que a gente teve com a implantação da Berta, a nossa primeira assistente virtual da BIS Capital. Fazendo um pouco de apresentações, o meu nome é Gabriel, eu sou líder técnico de Customer Success e trabalho com plataformas de CRM na BIS Capital. E aí, comentando um pouco quem é a BIS Capital, né? A BIS, que a gente chama carinhosamente como BIS, é uma fintech brasileira que nasceu em 2016, formada por empreendedores que sabem, por experiência própria, como é difícil você desenvolver um negócio no Brasil, você abrir um negócio no Brasil. Então, a gente nasceu aí com o objetivo de dar para os empreendedores brasileiros acesso a recursos para poder prosperar e impactar positivamente o máximo de vidas possível. E hoje a gente conta com 2 produtos aqui na BIS. São eles o BIScred, que é o nosso crédito para PJ, e a BISconta, que é a nossa conta PJ digital. Todos os nossos processos eles são online e os clientes conseguem acompanhar cada passo da jornada deles com a gente, tanto pela internet quanto pelos nossos aplicativos. E quem é o público da BIS Capital? Com quem a gente trabalha? A gente trabalha com micro e pequenas empresas, principalmente. E essas micro e pequenas empresas são já 17 milhões no Brasil. Elas são responsáveis por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado e 30% do PIB nacional é representado por MPS. Se a gente olhar para o setor do comércio, 53% do PIB. Se a gente olhar para o setor do serviço, 37% do PIB é composto por MPS. E agora, quem sabe, quem sou eu, quem é a BIS, quem é o nosso público, eu queria convidar vocês para se ajeitarem aí na cadeira, segurarem firme, porque a gente vai fazer uma viagem no tempo. A gente vai lá para 31 de dezembro de 2019, terça-feira, em Genebra, na Suíça, quando a OMS recebeu um alerta do governo chinês dizendo que eles tinham acabado de identificar vários casos de pneumonia de origem desconhecida na cidade de Wuhan, uma cidade com 11 milhões de habitantes na China. Avançando mais um pouco, agora para o dia 2 de fevereiro de 2020, o governo chinês acabou de concluir, em 10 dias, tempo recorde, a construção de um hospital para poder atender pessoas infectadas pelo coronavírus. Já são mais de 2.000 mortes registradas e 74 mil casos confirmados. Esse hospital, construído em 10 dias, ele vai ter 1.000 leitos para receber 1.000 pessoas infectadas pelo coronavírus e vão ter ali mais de 1.400 agentes de saúde trabalhando. Mais uma viagem no tempo até o dia 26 de fevereiro, em Brasília, Brasil, quarta-feira. O Ministério da Saúde acabou de confirmar o primeiro caso no Brasil de Covid-19. Um homem de 61 anos, residente na capital paulista, esteve na Itália sozinho a trabalho entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Por coincidência, nesse período houve uma explosão de casos de Covid no país, nesse país europeu, e já foram registradas mais de 220 infecções por lá. Além desse homem, outros 20 casos estão sendo investigados aqui no Brasil. Opa, foi então uma viagem intensa que a gente fez agora, né? Mas está na hora da gente voltar. Então, o que eu quero convidar vocês a fazerem junto comigo agora? Vamos pegar a nossa nave que a gente viajou aqui no tempo, vamos acoplar ela com todo o mercado, quem é a BIS, quem sou eu, quem são os nossos clientes, e vamos tentar enxergar o que aconteceu com as MPS em março de 2020, no começo da pandemia. Um estudo da FGV, junto com o Sebrae, fez uma entrevista com várias MPS para tentar entender qual foi o impacto da pandemia no negócio deles. E aí, quando a gente fala sobre saúde financeira das MPS, 10 milhões de empresas já pararam de funcionar temporariamente e 4 milhões já estão com dificuldade financeira. 89% dos entrevistados, gente, falaram que seu faturamento mensal diminuiu e 63% desses 89% falaram que diminuiu em mais de 50%. Agora, se a gente falar um pouco do efeito das restrições de circulação impostas pelo governo, 40% dos entrevistados falaram que eles vão precisar fechar as portas temporariamente, caso a crise permaneça por mais de 3 meses.
35% acreditam que vão conseguir manter o seu negócio aberto sem fechar as portas por no máximo mais um mês. E 29% acreditam que não aguentam mais do que 3 meses. Ou seja, se as restrições continuarem, quase 30% não vão conseguir ficar mais do que 3 meses aberto. E aí, olhando agora um pouco para os custos, o que mais pesa para as MPS no dia a dia, principalmente com o início da pandemia? Aluguel, matéria-prima e custos com pessoal. Todos esses 3 pontos tiveram mais de 40% de respostas na pesquisa. E, por conta da pandemia, esses custos tiveram aumento, sim. O aluguel teve um aumento de quase 8%, matéria-prima 28,8%, e o custo com pessoal aumentou aí quase 19%, 18,6%. E aí, já que está tendo muita dificuldade e a pandemia afetou muitas MPS, qual é a solução? Pedir um empréstimo. Então, 54% dos entrevistados afirmaram que eles vão precisar pedir um empréstimo para poder manter as suas portas abertas e sem demitir ninguém. Além dos 54%, tem mais ou menos 31% que não souberam responder, ou seja, eles também podem acabar precisando de um empréstimo. E aí, gente, é nesse momento que as nossas histórias se cruzam. MPS, pandemia, BIS Capital, Gabriel, assistente virtual, Berta, todo mundo. Em julho de 2020, a BIS se juntou ao Sebrae em um programa chamado Crédito Retomada. Esse programa ele foi criado para ajudar empreendedores a passarem por aquele momento de crise, e ele tinha ali uma linha de crédito com algumas condições super diferenciadas. Você tinha 4 anos para fazer o pagamento de um empréstimo, com taxas de 0 a 0,7% ao mês e carência de 6 meses para pagamento da primeira parcela. Ótimo programa, ajudamos muitos empreendedores, só que tivemos um aumento de 335% no volume de atendimentos nos nossos canais escritos, WhatsApp, chat, Messenger e e-mail. Aqui, para nós, na BIS, o atendimento super digital e super humano sempre foi muito importante. Isso para a gente é uma regra. Então, toda a nossa relação com o nosso cliente sempre foi pautada num diálogo de empreendedor para empreendedor, sem chatbot, sem mensagem automática. Só que com esse aumento brusco e repentino do volume de atendimentos, a gente resolveu que era hora de dar vida para a nossa primeira assistente virtual. E assim nasceu Berta. Berta é uma assistente virtual com personalidade, felizmente nada de lata. E o nosso maior desafio, na minha opinião, desde o começo, era trazer para a Berta o tom de voz humano que a gente sempre buscou ter nas nossas relações com os clientes que pedem BIS. A implementação da Berta, ela pode ser dividida basicamente em 4 fases. A primeira fase foi lá no dia 1º de setembro, ela durou 2 dias. E o que a gente fez nela? Basicamente, a gente usou o princípio de Pareto, para quem não conhece, também é conhecido como regra 80-20. E esse princípio ele diz que 80% dos efeitos derivam sempre de 20% das causas. Então, fazendo uma análise com Pareto, a gente percebeu que aproximadamente 80% dos atendimentos que a gente realizava no nosso time de relacionamento com o cliente tinham como motivador 20% de todos os assuntos que eram tratados com os nossos clientes. E aí, sabendo disso, a gente estruturou as primeiras intents e as primeiras respostas da Berta. Além disso, nessa primeira fase, a gente pegou essas respostas que a gente criou e fizemos alguns atendimentos com clientes usando essas respostas. Para quê? Para ver se elas iam estar parecendo automáticas ou se os clientes conseguiriam entender e compreender e, além de tudo, aceitar essas respostas como respostas positivas para as demandas deles. Segunda fase, fase 2, teve início no dia 4 de setembro. Essa fase é bem legal porque a gente já tinha estruturado o básico da Berta e aí a gente conectou ela no Slack, que é a nossa plataforma de comunicação interna. E qual foi a nossa intenção com isso? Que todos os colaboradores da BIS pudessem interagir com a Berta e fazer perguntas para ela que eles costumavam escutar dos clientes. Então, os colaboradores ajudariam a gente a mapear coisas que não tinham sido mapeadas ainda, melhorar respostas e tudo mais. Além de ajudar com esses pontos, essa fase foi bem importante para a gente, porque a gente tomou uma decisão de trocar o nome da Berta. Até então, o nome da Berta era com TH, em homenagem a Berta Benz. Ela foi a nossa inspiração, ela era a esposa do Carl Benz, criador da marca de carros Mercedes-Benz. Ela tem uma história incrível, mas essa história vai ficar para um outro papo nosso.
E a gente trocou o nome da Berta de Berta com TH para Berta com T, facilitando a comunicação com o nosso público. Essa fase também foi muito importante para a gente, porque foi nela que a gente criou uma conexão da Berta, da nossa assistente virtual, com os colaboradores da empresa, mostrando que ela estava chegando para apoiar o trabalho deles, ela não estava vindo para substituir o trabalho humano. E eu sou uma pessoa que eu defendo muito que o segredo do êxito de um processo de transformação digital, ele está em prestar atenção a todos os componentes envolvidos, inclusive o componente humano. Então, a gente tem que sempre ter em mente a força transformadora da empatia das relações humanas e usar isso a nosso favor. A transformação digital, ela é muito mais do que um desafio tecnológico. A transformação digital, ela é um trabalho de pessoas. E aí, falando um pouco agora na fase 3, começou no dia 21 de setembro. Essa foi uma fase bem rápida, assim, ela durou 2 horas, o slide está certo, não errei. E a gente sabia que no final dos dias o volume de atendimentos era menor, então, consequentemente, era um bom momento para a gente testar a Berta, porque se ela fizesse alguma besteira, se ela irritasse algum cliente, o dano seria menor. E o que a gente fez foi colocar a Berta para fazer alguns atendimentos que entravam pelo chat do nosso site, para testar o fluxo de mensagens, para ver se estava dando tudo certo, foi tudo bem amarradinho, bem construído. E nessa fase a Berta estreou, fez os seus 4 primeiros atendimentos, com um total de 0 reclamações. Então, ufa, a Berta passou no teste. Resolvemos, então, que era hora de go live. Colocamos a Berta para rodar. 23 de setembro foi o dia que Berta oficialmente entrou para os nossos canais de atendimento, através do nosso time de relacionamento com o cliente. E durante os 4 primeiros dias de trabalho, a Berta trabalhou de 8 às 7, de 8 da manhã às 7 da noite, sem tirar o horário de almoço. Sempre com acompanhamento próximo de um humano que estava ali para intervir caso fosse necessário. Alguns dados legais dessa fase que eu trouxe para compartilhar com vocês é que no primeiro dia de atendimento, a Berta já fez sozinha 41% de todos os atendimentos que entraram para a equipe. No terceiro dia, a Berta completou 100 atendimentos realizados e já tinha feito 53% de todos os atendimentos da área, ou seja, em 3 dias ela já estava fazendo mais de metade dos atendimentos da equipe. Então, tiramos um peso enorme do time que já estava sobrecarregado, com uma demanda muito grande de clientes entrando, fazendo perguntas e tudo mais. E aí, olhando para o resultado desses primeiros dias, a gente resolveu que era hora de colocar a Berta para rodar full time, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa virada de chave aconteceu no 5º dia de go live da Berta. E o que acontecia quando o atendimento chegava fora do horário? A gente só avisava o cliente, se o cliente demandasse algum apoio fora do horário comercial. A Berta avisava que ia colocar ele numa fila e assim que fosse horário comercial, alguém da equipe, algum humano, daria o apoio que ela não estava conseguindo dar naquele momento. E aí, o que é legal da gente olhar dessa primeira semana de trabalho da Berta 24 horas? 521 atendimentos foram feitos fora do horário comercial e 335 atendimentos foram feitos no final de semana. Ou seja, mais de 850 clientes, 850 empreendedores foram atendidos em um horário que normalmente eles não seriam. Então, a gente conseguiu ajudar 850 empreendedores fora de um horário padrão de trabalho. E aí, claro, de lá, setembro, outubro do ano passado para cá, muita conversa já rolou. E nesse gráfico eu trouxe para vocês a evolução da porcentagem de atendimentos realizados só pela Berta, sem necessidade de apoio humano. Lá em fevereiro desse ano, a gente chegou a 95,8%. Esse foi o nosso pico. 95,8% atendimentos, pessoal, feitos somente por um bot, sem necessidade de intervenção humana. E aí, observando que os números estavam evoluindo, a gente vê que tem uma crescente aí no gráfico. O que a gente fez? Resolveu implantar uma pergunta no final dos atendimentos para saber se a solicitação do cliente tinha sido atendida ou não. E aí, nesse gráfico, a gente vê a evolução do volume de solicitações atendidas, que já chegou a 96,6% em maio de 2021. Esse número é super positivo, só que essa métrica também é um desafio para a gente, porque a gente percebeu que os clientes eles tendem a responder se a solicitação foi atendida ou não, muito mais quando eles são atendidos por humanos do que quando eles são atendidos pela Berta.
Isso é um problema, porque a gente quer saber se o nosso bot está atendendo a solicitação das pessoas, dos clientes ou não. E aí a gente reparou que os clientes muitas vezes deixavam de avaliar o atendimento também, porque esse atendimento ele era finalizado muito tempo depois da solicitação ter de fato sido atendida. Então ficava ali um gap para o atendimento ser finalizado e o cliente poder avaliar. E aí, o que a gente fez? 2 melhorias no fluxo de conversação para poder diminuir esse número, para poder aumentar esse número baixo de respostas às solicitações atendidas. Primeira melhoria que a gente fez. Cliente agradeceu, agradece de volta e já pergunta se pode finalizar o atendimento. Então, o cliente falava obrigado para a Berta já ia lá, agradecia de volta, né? Falava de nada e falava, posso finalizar por aqui? Beleza, conversa bem amarradinha, o cliente já vai lá e avalia. Segunda melhoria, se o cliente parou de interagir com a gente por 3 minutos, a gente finaliza o atendimento. Alguns clientes tinham a sua solicitação atendida, mas paravam de responder, não falavam obrigado nem nada. Então, a gente acredita que dentro de 3 minutos, esse era o tempo ideal para a gente finalizar e o cara ainda estar ali em contato com a gente, com o celular próximo, o computador próximo, para poder avaliar como foi o atendimento. Uma curiosidade, esse número começou em 15 minutos, desceu para 10, desceu para 8, para 5, chegamos em 3 e é o que está funcionando. Para ilustrar, né, falar um pouco também, esses dados aqui, a gente está hoje com a média de 16% de solicitações atendidas na Berta. Esse número lá no começo estava em 7%. E no mês passado, em agosto, a gente fechou com 29%. Então, essas melhorias elas já estão dando um resultado bem legal para a gente. E aí, outra coisa que a gente faz ao final dos atendimentos é perguntar para os clientes se eles poderiam dar uma nota para o atendente que ajudou eles, como foi o desempenho do atendente. E aí, dando uma olhada no histórico, a gente vê que a nota de Berta e de Humano está sempre bem próxima, ali entre 3,5, 4,5, 4, 5. A média all-time deles está bem próxima também, Berta 4,02 e Humano 4,32. Tivemos até alguns meses que a Berta teve uma média acima da média do Humano, que para a gente é um resultado super positivo. E aí outra métrica legal de compartilhar, quando a gente está nessa pegada de comparativo ainda, é o tempo médio de atendimento. O tempo médio de atendimento da Berta está em 47 segundos. Então, em 47 segundos, o empreendedor vem, tira suas dúvidas, resolve seus problemas e vai embora. Já o atendimento humano está em 10 minutos. Só que aí, o que acontece? Não é porque o atendimento humano é inferior, demora mais, por motivos particulares. É porque quando você está conversando com o bot, você recebe respostas imediatas. Então, a gente está ali o tempo inteiro em contato com o cliente, a gente não perde ele não desgruda da conversa. Já no atendimento humano, às vezes a gente precisa buscar um dado fora, um sistema, uma informação com outra equipe e tal. Então, isso dá margem para o cliente. Peraí, vou beber um copo d'água, vou ver meus e-mails. Ele acaba descolando da conversa. E nisso a gente perde aí mais tempos, mais minutos no atendimento. E aí, uma das últimas atualizações que a gente fez na Berta foi dar a possibilidade de clientes fazerem um pedido de empréstimo através do nosso chat do site ou através do WhatsApp, direto na conversa com a Berta. Isso foi implantado há mais ou menos 4 ou 5 meses atrás, a gente já recebeu mais de 6 mil solicitações e a gente já enviou ofertas pré-aprovadas mais de 5 milhões de reais para clientes que fizeram pedido 100% com a Berta. Nosso próximo passo agora é conseguir dar uma resposta sobre a solicitação na própria conversa, que hoje essa resposta é enviada por e-mail para o cliente. E a gente acredita fortemente que, assim que a gente conseguir retornar para o cliente na própria conversa qual é o resultado da solicitação de crédito dele, a gente vai conseguir reduzir ainda mais o nosso tempo recorde de análise, aprovação e desembolso de um BISCRED, que hoje está em 1 hora e 6 minutos. Ou seja, hoje em 1 hora e 6 minutos a gente recebe um pedido, analisa, aprova, deposita o dinheiro para o cliente. A gente acha que fazendo tudo pela Berta, esse tempo vai cair. E aí, já se encaminhando para os finalmente, a gente pode falar um pouco da presença da Berta na BIS hoje. A Berta começou na área de relacionamento com o cliente, onde ela faz lá apoio com como funcionam nossos produtos, consulta de status, etc. Ela nasceu há quase 1 ano e está lá desde que nasceu. Além disso, a Berta também está presente na nossa área de Insight Sales, onde ela atende sozinha, sem apoio de nenhum consultor, 100% dos clientes do Estímulo 2020, que é um programa de apoio ao pequeno empreendedor similar ao crédito retomada do Sebrae que eu falei lá no começo. Só em 2021, mais de 600 clientes do Estímulo 2020 foram atendidos pela Berta,
totalizando mais de 30 milhões de reais em desembolsos. Além disso, a Berta também está na área de parcerias, onde ela apoia parceiras com indicação de clientes, pagamento de comissão e afins, e na área de cobrança, onde ela está apoiando o nosso time de cobrança com contato com clientes inadimplentes. E aí, galera, já chegando no final, melhor do que falar é mostrar. Então, eu trouxe para vocês o depoimento do Eli. O Eli é um dos nossos clientes lá do Ceará, que solicitou um Biscred e foi atendido pela Berta. Teve as suas dúvidas respondidas pela Berta, foi acompanhado pela Berta durante todo o seu processo. Assim como o Eli, mais de 100 mil empreendedores brasileiros já pediram BIS, eles já entraram em contato com a Berta em busca de soluções financeiras. Além disso, a cada 3 minutos, esse é um número que eu adoro, a cada 3 minutos, um cliente é atendido pela nossa assistente virtual. Por que eu adoro esse número? Porque se a gente voltar para tocar Legião Urbana, Faroeste Caboclo, a gente vai atender 3 clientes, Berta vai atender 3 clientes, e ainda vão sobrar 30 segundos no final para ela aprender mais algumas palavras novas. Então, quem sabe eu posso sonhar aí que um dia a Berta vai virar tema de música, assim como o João do Santo Cristo, né? Gente, chegando no final, para encerrar, eu trouxe essa frase do Stephen Hawking para compartilhar com vocês. Inteligência e habilidade de se adaptar à mudança. Por que eu trouxe ela? Eu acredito muito que em um mundo cada vez mais globalizado e exigente, as mudanças são cada vez mais constantes e a concorrência é cada vez mais intensa. Nós, pessoas e nossas empresas, a gente precisa ser capaz de inovar para se diferenciar. Quem não consegue inovar, não consegue se diferenciar. E você só vai conseguir fazer isso se você souber se adaptar às mudanças que surgem pelo caminho. Sempre se adaptando às mudanças, cada vez mais e com cada vez maior eficiência. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido nosso papo tanto quanto eu curti e que as nossas experiências aqui na BIS elas sejam um aprendizado e ajudem vocês na carreira de vocês, na empresa de vocês, nos projetos de vocês. Eu estou deixando aqui o meu e-mail e um QR Code que joga lá para o meu LinkedIn. Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, mandem uma mensagem, dá um oi, que eu vou ficar super feliz de trocar uma ideia com vocês, tá? Um beijo, um abraço e obrigado pela atenção de vocês.